O cosmos, do jeito que imaginávamos, não existe mais. Ao longo de toda a sua história, a humanidade olhou para o céu e via sempre a mesma coisa: um vazio infinito e tranquilo. Um fundo passivo e imutável para nossas atividades. Mas isso é apenas um hábito, e ele não corresponde mais à realidade física. O espaço ao redor da Terra deixou de ser vazio. Nos últimos 60 anos, o transformamos em um ambiente denso e dinâmico. Não é mais um cenário de fundo, é um sistema. E cada novo objeto lançado interfere em tudo o que está ao redor. A órbita é um lugar onde se acumulam as consequências das nossas ações, e esse acúmulo muda lenta, mas irreversivelmente, o próprio sistema. Como chegamos ao ponto em que o maior espaço que podemos imaginar se tornou apertado? Como uma moeda comum em órbita pode se transformar em algo semelhante a um dispositivo explosivo? E qual é esse ponto sem retorno, após o qual o espaço vai começar a se destruir, desencadeando uma reação em cadeia? É isso que vamos tentar entender. E isso não diz respeito apenas a engenheiros e astronautas. A civilização moderna depende de forma crítica dos satélites. Navegadores em aviões, caminhões, no seu celular. A sincronização de transações financeiras, o funcionamento das redes de energia, as previsões do tempo. Na verdade, a lista é muito maior. Quase qualquer sistema complexo, desde o transporte marítimo até as telecomunicações, depende dessa infraestrutura invisível sobre nossas cabeças. E a sua perda não causa um colapso imediato, como nos filmes. É uma falha em cascata. Primeiro erros na navegação, depois atrasos na comunicação, falhas na logística. Uma degradação lenta e sistêmica de tudo o que estamos acostumados. Então, se o espaço não é mais vazio, e nossa vida depende dele, do que exatamente ele está cheio? A resposta se move a uma velocidade de 8 km por segundo e não perdoa erros. Então, do que é feito aquilo que costumamos chamar de vazio? A resposta é: do nosso próprio passado. Em mais de 60 anos de exploração espacial, deixamos lá não apenas aparelhos funcionando, também abandonamos estágios de foguetes, carenagens descartadas, ferramentas que os astronautas deixaram cair, parafusos, porcas, fragmentos de tinta. E, claro, destroços de explosões acidentais e deliberadas. Dezenas de milhares de objetos, maiores que um smartphone, são monitorados constantemente a partir da Terra. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Centenas de milhares de fragmentos menores, do tamanho de uma moeda, já escapam da detecção. E milhões de partículas capazes de perfurar um traje espacial são impossíveis de catalogar. Elas simplesmente existem. E tudo isso, satélites e detritos, se move a uma velocidade impressionante, cerca de 8 km por segundo. Isso é 10 vezes mais rápido do que uma bala disparada por um rifle. Nessa velocidade, as leis da física que conhecemos na Terra passam a funcionar de forma diferente. Uma colisão não é apenas um impacto. Pegue uma moeda comum. No seu bolso, ela é totalmente inofensiva. Mas se você a lançar na velocidade orbital, sua energia cinética será comparável à de um dispositivo explosivo. No momento do contato com o alvo, essa energia é liberada instantaneamente. Não ocorre uma colisão, mas uma explosão que vaporiza tanto a moeda quanto parte do alvo, transformando-os em uma nuvem de plasma incandescente e milhares de fragmentos menores. Cada um desses fragmentos é uma nova bala. A ameaça não desaparece, ela se multiplica. Essa ideia de que o espaço pode começar a gerar ameaças por conta própria não é nova. Em 1978, um astrofísico da NASA chamado Donald Kessler publicou um estudo que, na época, parecia ficção científica. Ele calculou que, se a densidade de objetos em órbita baixa da Terra atingisse um certo limite crítico, uma reação em cadeia teria início. As colisões gerariam detritos mais rapidamente do que eles poderiam queimar na atmosfera. Cada impacto aumentaria a chance do próximo acontecer. Por décadas, essa teoria permaneceu como uma hipótese. O ritmo de lançamentos era baixo e havia poucos satélites. O espaço era grande o suficiente para todos. Mas depois a economia mudou. Surgiram mega constelações de satélites, como a Starlink. A lógica por trás disso é perfeita do ponto de vista empresarial.
produção em massa dos aparelhos, lançamentos baratos e cobertura global de internet. Isso abriu espaço para o comércio como nunca antes. Mas, do ponto de vista da física, milhares de novos satélites nas mesmas altitudes representam uma concentração extrema do ambiente. A órbita baixa da Terra não é um oceano sem limites, mas sim um conjunto de rodovias estreitas e congestionadas. E quanto mais veículos circulam nelas, maior a chance de acidentes. A órbita deixou de tolerar imprecisões. Agora, exige vigilância constante, coordenação ativa e o processamento de volumes gigantescos de dados. Aqui está a prova de que o sistema já opera no seu limite. Em um recente período de 6 meses, somente os satélites Starlink realizaram mais de 25 mil manobras para evitar colisões. 25 mil vezes, a automação ou o operador na Terra alteraram a trajetória do satélite para impedir uma catástrofe. Esse número, por si só, já impressiona. Mas o que realmente assusta é que ele é mais do que o dobro do registrado nos 6 meses anteriores. O crescimento não é linear, é exponencial. Desde o início da operação, em 2019, o total dessas manobras ultrapassou 50 mil. Mais precisamente, no momento da gravação deste vídeo, já é muito maior, e a tendência é de aumento constante. As previsões indicam que, até o fim desta década, apenas essa constelação terá que realizar centenas de milhares de manobras de evasão a cada 6 meses. E isso sem contar projetos semelhantes de outras empresas e países que já estão a caminho. Mas tudo isso são apenas números. Veja o que acontece quando a manobra não ocorre. No dia 10 de fevereiro de 2009, a quase 800 quilômetros de altitude sobre a Sibéria, 2 objetos se encontraram. Um deles era o satélite comercial ativo de comunicação Iridium 33, com 600 quilos. O outro, um satélite militar soviético fora de operação, o Cosmos 2251, pesando quase 1 tonelada. Eles colidiram a uma velocidade de 11,7 km por segundo. Ninguém esperava por isso. Os sistemas de monitoramento não emitiram nenhum alerta. Em um instante, 2 objetos inteiros se transformaram numa nuvem de milhares de fragmentos rastreados e um número desconhecido de pedaços menores. Foi o primeiro caso na história de uma colisão entre 2 satélites artificiais. Esses destroços não desapareceram. Eles ainda orbitam a Terra. A essa altitude, a atmosfera é tão rarefeita que a queda natural desses resíduos pode levar décadas, até mesmo séculos. A nuvem de fragmentos causada daquela única colisão se espalhou, contaminando uma camada inteira do espaço orbital. E hoje, mais de 10 anos depois, os operadores de outros satélites são obrigados a realizar manobras frequentes para desviar dos pedaços do Iridium e do Cosmos. Um único incidente gerou milhares de ameaças de longo prazo. O que acontecerá quando a densidade desses detritos for tão alta que essas ameaças comecem a provocar novas colisões? O que ocorrerá quando esse processo se tornar autossustentável, desencadeando uma reação em cadeia, mesmo que nunca mais lancemos nada ao espaço? Esse processo tem um nome. É chamado de Síndrome de Kessler. Não é ficção. É um modelo físico desenvolvido pelo cientista da NASA Donald Kessler ainda em 1978. Ele calculou que, a partir de uma certa densidade de objetos em órbita, as colisões começariam a gerar novos destroços mais rápido do que os antigos queimam na atmosfera. E, em algum momento, o processo se tornaria autossustentável. Pare um instante. Vou repetir. Autossustentável. Isso significa que ele continuará, mesmo que a gente pare completamente todos os lançamentos espaciais. Para sempre. A órbita começará a se destruir sozinha, e não haverá nada que possamos fazer para impedir. Isso não é apenas um ponto hipotético num futuro distante. Já podemos ver o sistema começando a se alimentar sozinho. Cada satélite em operação é um futuro fragmento. Ele é constantemente obrigado a realizar manobras de evasão, o que consome combustível precioso. E assim que o combustível acaba, o satélite se torna incontrolável. Um satélite sem combustível vira um objeto passivo, incapaz de evitar colisões.
São algumas toneladas de metal simplesmente à espera do momento certo para se tornar parte de uma nova nuvem de detritos. O resultado da síndrome de Kessler será que as altitudes orbitais mais essenciais para nós se tornarão praticamente impróprias para uso. Não apenas perigosas, economicamente inviáveis. Lançar satélites nessas áreas, que custam centenas de milhões de dólares, será como estacionar um carro esportivo novinho no meio de um bombardeio de artilharia. Estamos, com nossas próprias mãos, construindo ao redor do planeta um muro intransponível de lixo espacial. E o problema seria menor se esse depósito de lixo fosse alimentado apenas por acidentes ocasionais. Mas nós jogamos mais lenha na fogueira, de propósito, intencionalmente. Estamos falando dos testes de armas anti-satélites. A situação é a seguinte: um país decide mostrar seu poder militar. Lança um míssil interceptor contra um dos seus satélites antigos, já desativados. O míssil atinge o alvo. Um objeto controlado se transforma em uma nuvem de milhares de fragmentos descontrolados. Nas notícias, isso é apresentado como um triunfo tecnológico. Na verdade, é um ato de vandalismo global. Esses fragmentos não ficam restritos ao território do país que realizou o teste. Eles não reconhecem fronteiras políticas. As leis da física os dispersam imediatamente em trajetórias orbitais globais, criando uma ameaça para todos os satélites nessa altitude. Americanos, europeus, chineses, privados, para todos. E esses riscos persistem por anos, ou melhor, por décadas, e em órbitas elevadas, por séculos. Um único lançamento bem-sucedido pode contaminar uma camada inteira do espaço por toda a vida de uma geração. Então, o que estamos fazendo para impedir isso? Existem soluções, no papel. Há recomendações internacionais que determinam que satélites devem ser retirados da órbita em até 25 anos após o fim da missão. Tecnologias para a limpeza ativa do lixo espacial estão em desenvolvimento. Satélites limpadores com redes, arpões, garras robotizadas. Tudo isso soa promissor. Dá a impressão de que o problema está sob controle. Mas isso é uma ilusão, e aqui está o motivo. Quase todas essas medidas continuam sendo voluntárias. São recomendações, não leis. Não existe um órgão internacional que possa obrigar um país ou uma empresa a limpar sua sujeira. A limpeza do lixo espacial é extremamente cara, e ninguém quer arcar com esse custo. Os marcos legais que definem a responsabilidade pela geração de detritos são vagos e incompletos. No fim das contas, temos uma situação em que todos reconhecem o perigo, mas esperam que outra pessoa cuide da limpeza. O problema é que ele deixou de ser político e se tornou matemático. A quantidade de objetos em órbita cresce mais rápido do que nossa capacidade de rastreá-los, e muito menos de removê-los. A cada novo lançamento, a cada colisão, a cada teste de armamento, o espaço para tomar decisões se torna cada vez mais estreito. Os operadores de satélites estão pressionados. Fazer uma manobra extra significa gastar combustível e reduzir a vida útil do equipamento. Não fazer a manobra representa correr um grande risco. Ficamos presos em uma armadilha matemática que nós mesmos criamos. Uma armadilha que obedece apenas às leis da física e não às nossas boas intenções. E as paredes dessa armadilha se fecham cada vez mais a cada dia. A questão já não é se ela vai se fechar, mas quando. O que exatamente vai desabar sobre nossas cabeças aqui na Terra? Nós estávamos fazendo a pergunta errada o tempo todo. Perguntávamos quando o satélite iria quebrar, ou quando dois destroços iriam colidir. Mas isso é como perguntar qual gota exatamente vai causar uma enchente. As manobras evasivas que se tornam mais frequentes não são incidentes isolados, são um sintoma, um sinal precoce de estresse sistêmico. Todo o sistema está sob pressão e começa a se romper. Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos parar de falar em lixo espacial. Essa expressão engana. Faz pensar em um lixão, algo distante e sem importância. Mas o que criamos acima de nossas cabeças é o primeiro problema ecológico em grande escala da história da humanidade, fora da atmosfera da Terra. Não é um lixão. É como um vazamento de petróleo que cobre todo o planeta. Como o desmatamento de uma floresta que nunca mais vai crescer. Tratamos a órbita como um oceano infinito, onde se pode despejar resíduos, e ele aguentaria tudo. Mas descobrimos que não aguenta.
Aqui está a principal diferença. Quando poluímos o oceano, ele reage. Micro-organismos degradam o petróleo, as correntes diluem os venenos e a vida, lentamente, ao longo de décadas, reconquista seu espaço. A floresta cresce novamente após um incêndio. A órbita baixa da Terra não possui esses mecanismos. Nenhuma biologia, nenhuma química, nem mesmo o clima para se limpar. Cada parafuso, cada gota de combustível, cada fragmento ficará lá por séculos, obedecendo apenas às leis da balística. A órbita não se cura sozinha. Nunca. Isso muda tudo. Pensar na órbita como uma fronteira sem limites, como o Velho Oeste, onde qualquer um pode reivindicar um pedaço, essa mentalidade ficou no século XX. Hoje, a órbita é uma infraestrutura crítica, como pontes, redes elétricas ou cabos de internet no fundo do oceano. Ela tem uma capacidade máxima, possui limitações físicas, e nós já estamos bem próximos desses limites. Aqui está o veredito, baseado em modelos matemáticos. Se o crescimento atual das constelações continuar sem medidas radicais de limpeza, o acesso à órbita baixa da Terra pode se restringir significativamente durante a vida de uma única geração. Para ser mais exato, não é pode se restringir, mas sim vai se restringir. Isso não é mais uma previsão, é um cálculo. E a causa não será uma guerra no espaço, nem a falha das tecnologias. A causa seremos nós mesmos. Nossos próprios destroços acumulados vão bloquear nosso caminho para o alto. No mapa, há algo além dos navegadores e da internet via satélite. O caminho para a Lua, para Marte, para o espaço profundo. Qualquer rota rumo às estrelas começa aqui, a algumas centenas de quilômetros acima de nossas cabeças. Essa camada fina do espaço é nosso único portal para o universo. E hoje, estamos entupindo esse portal com lixo. A passagem por essas portas depende das decisões que serão tomadas, ou não, na próxima década. Não temos séculos pela frente, nem mesmo 50 anos. Temos cerca de 10 anos para mudar o curso. O espaço orbital não perdoa nem esquece. Ele não se recupera sozinho. Apenas responderá conforme as leis da física. Pela primeira vez na história, a humanidade enfrenta um problema que não pode ser resolvido em um hemisfério da Terra, enquanto o outro ignora. Este é nosso lar comum e nosso primeiro grande teste de maturidade fora do planeta.